E aí, pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Cleito. Nessa terceira aula sobre o método setInterval do JavaScript, a gente vai aprender como criar uma barra de progresso, ok? Então, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é, aqui no Explorer, criar a pastinha do nosso projeto. Então, vou clicar com o botão direito, New Folder, e vou criar uma pasta chamada de aula 03. Aqui dentro da aula 03, eu vou clicar com o botão direito novamente e vou criar um arquivo chamado de index.html, ok? E aí a gente precisa criar os nossos elementos HTML. Então eu vou dar um HTML, tab, para gerar um documento HTML. E o primeiro campo que a gente vai criar vai ser um campo input do tipo range. Então vou vir aqui, input, range. Abaixo do range, a gente vai criar um span com o valor de 1, que é de quando a gente vai começar a carregar a nossa barra, ok? Agora, com o botão direito em cima do arquivo, eu vou abrir ele com o Liver Server, ok, pessoal? E aí, eu já tenho aqui os meus elementos. O que a gente vai fazer agora é selecionar todos eles para a gente poder carregar o nosso input range, ok? Então, vamos vir aqui, antes do fechamento da body, eu vou abrir e fechar a minha tag script. E eu vou vir aqui, pessoal, e pegar o campo input range, ok? Só que eu não posso pegar esse campo utilizando aí a const. Eu preciso utilizar uma let, porque eu vou reescrever ele dentro da setInterval. Então, eu vou passar aqui um let input. E para mim selecionar ele, eu vou utilizar aqui a document.carry selector e vou passar o nome dele, que vai ser o input, ok? Vou também passar aqui uma const, que vai ser o span. Agora eu posso utilizar uma constante. E aqui, novamente, document, carry, selector. Vou passar aqui o span, ok? E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor do campo input e atribuir um valor para ele, global, ok? Antes da setInterval, porque lá dentro a gente, todas as vezes que a gente reinvocar ele, a função, a gente vai atribuir um valor para ele, ok? Então, eu vou pegar o input.value e vou atribuir o valor de 1, ok? Então, eu vou começar a minha barra de progresso a partir do número 1. E aí, a gente vai utilizar setInterval, passar uma função para a gente reinvocar ela a cada período de tempo e incrementando esse valor, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar aqui a setInterval, vou passar uma função anônima para ela e como segundo parâmetro eu vou passar aqui 100, ok? Então, a cada 100, né, período de tempo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e reescrever o nosso input, ok? Então, input.value vai incrementar. Só de fazer isso, a gente já carrega ela, ok? Ó, pode ver que a gente já está carregando, né, a nossa input range, ok? Ó, só que está bem lento, porque a gente pegou aqui uma fração, ok? De 1 segundo. Vamos diminuir isso aqui para 10, ok? E aí você vai ver que ele vai carregar muito mais rápido, ok? E para finalizar, a gente pega o valor da nossa input, que está reescrevendo, e joga para dentro aqui do nosso span. Como que a gente faz isso? Pego aqui o span.textContent e atribuo o input.value para ele. E aí eu tenho lá, ó. Se eu vir aqui e aumentar para 15, né, ó, vamos passar aqui 15, você vai ver que ele carrega mais devagar e a gente consegue visualizar. Então, quanto maior o tempo que a gente passar aqui, ele carrega, né? E a gente consegue visualizar lá o tempo, ok? Então, pessoal, a setInterval fez o quê? Ela pegou aqui a nossa função anônima, ok? Pegou aqui o algoritmo, né, a síntese que a gente passou aqui para dentro dela, que é reescrever o valor do campo input, range, e aí, a cada reinvocação dessa função, a gente atribui 1. Então, no início vai ser 1, reinvocou de novo 2, reinvocou de novo mais 1, 3, reinvocou de novo mais 1, 4, ok? E esse aqui é o período de tempo que ele vai chamar. Então, a setInterval, como a gente já viu nas aulas anteriores, ela vai reinvocar uma função de acordo com o período de tempo que você passar aqui, ok?
Agora a gente vai fazer um segundo exemplo, pessoal. Mas antes, eu esqueci da gente passar aqui, ó, uma concatenação com o símbolo da porcentagem, ó. Agora sim, ele mostra lá pra gente utilizando a porcentagem. E a gente vai criar agora o nosso segundo exemplo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui na aula 2, eu vou criar mais um index, só que agora é o index2.html, ok? Aqui no index2.html, eu vou gerar novamente um documento HTML5, ok? E vou criar aqui as minhas duas divs. Eu vou criar a minha primeira div com uma classe bar, e a minha segunda div eu vou criar com uma classe progress. Então eu tenho o bar e tenho o progress. Posso passar aqui o valor de 1, botão direito, vou abrir aqui com o meu Live Server, e aí eu já tenho aqui o número 1. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai estilizar os nossos elementos. Então vou vir aqui na aula 3, botão direito, New File, e vou criar aqui um style.css, ok? Aqui no index 2, abaixo da tag title, eu vou passar um link, .css, e ele já cria para mim aqui, ó, o endereço style.css que está dentro da pasta. Então vamos voltar lá nele. Primeiro, a gente vai resetar a margem, ok? E também o padding do documento, ok? E aí a gente reseta os dois. O que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui, ó, e pegar a nossa body, ok? Então a nossa body, pessoal, vai ter um background de fundo yellow, ok, ó? E a gente vai utilizar o display flex para a gente poder centralizar os elementos. Então eu vou fazer o seguinte, vou utilizar o justify content center para centralizar na horizontal e o align items center para me centralizar na vertical. Repare que ele não foi, então eu vou passar aqui um height de 100 VH para ele, e aí a gente consegue centralizar. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai estilizar a nossa bar e a nossa progress. Então eu vou vir aqui, pegar a bar, ok? E aí, pessoal, vai ter um background jogo da velha CCC e vai ter uma largura de 2%. Na verdade, aqui é 50%, ó. E a gente já tem a barra. Vou diminuir aqui um pouco o zoom, ó. Tenho a barra aqui já criada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai estilizar a nossa progress. Então eu vou vir aqui, vou passar ponto .progress, ok? E ela vai ter um idif de 2%, ok? E um background pode ser black, ok? E aí, pessoal, eu tenho aqui dentro dela um texto, né? Um valor. Então eu vou pegar aqui a color e vou passar aqui a cor branca para a gente poder ver esse valor. Agora eu vou passar um text align center para centralizar e posso passar aqui um height de 28 pixels, ok? E aí eu passo aqui um line height também de 28 pixels, ok? E aí a gente finaliza a estilização do nosso elemento. Então, baseado aqui no nosso index 1, a gente vai fazer o nosso index 2, né? A gente vai fazer o nosso exemplo. Então, novamente, eu venho aqui, script, fecho o meu script, e agora eu preciso selecionar os meus dois elementos. Então, eu pego aqui uma const bar, que será igual a document.carrySelector, e passo aqui o bar. Depois eu crio mais uma const progress, que será igual a document.carrySelector, e passo aqui a minha progress. Lembrando, como eu estou trabalhando com classe, eu passo o ponto aqui na frente, ok? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente criou aqui uma variável global e armazenou o valor inicial para ela, a gente vai fazer aqui. Só que aqui eu vou criar uma let width igual a 1, que é a variável que eu vou incrementar todas as vezes que eu chamar, né, que eu reinvocar a função utilizando a setInterval. Então, setInterval, passo lá a minha função anônima, eu posso utilizar uma função anônima ou uma arrow function. E aqui eu passo o tempo, vamos passar 10 novamente, ok? E aí, o que a gente precisa fazer aqui? Reescrever a nossa idif. Então, idif mais, ok? Só que, nesse caso, pessoal, como a gente está utilizando aqui o CSS, repare que eu passei aqui, ó, um idif de 2%.
Então a gente precisa pegar essa propriedade e atribuir ela ao nosso progress, ok? Que é a nossa classe, que foi o que a gente estilizou aqui, ok? Então o que a gente faz aqui, pessoal? A gente pega a progress, utiliza o style e pega a nossa propriedade width, que a gente determinou aqui no nosso style com 2%. Então a gente pega ele e determina o que para ele? A nossa width, que vai incrementar. Só que como ela vai incrementar, ela vai embora, né? Ela não vai saber a hora que ela vai parar de incrementar, ok? Então vamos passar aqui a nossa width. Só que a gente também, pessoal, aqui no nosso style utilizou a porcentagem. Então a gente tem que vir aqui e concatenar com a porcentagem. E aí se a gente testar, ó, ele vai embora. Lembra? Ele carrega, ó, a partir, né, desse tempo ele reinvoca isso aqui, vai incrementando, carrega a nossa div, né, aumenta a largura dela, ok? O que a gente tem que fazer? Envolver isso aqui com uma condição para ele parar quando chegar em 100. Então eu crio uma condição e quando o meu width for menor ou igual a 100, eu paro ele. Então vamos vir aqui, jogar para dentro e aí, ó, parou. Tá vendo? Então se eu vir aqui e colocar 25, ó, ele vai carregar, né? A gente vai conseguir visualizar porque ele vai carregar um pouco mais lento, ok? Vamos voltar aqui e passar o 10. E agora, como a gente fez aqui, ó, atribuiu ao nosso span, né, o nosso incremento que está no input.value, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Ou seja, a gente vai pegar a nossa progress, só que aí a gente vai utilizar text content, ok? E atribuir para ela o width, ok? E aí a gente já joga o valor lá para dentro, tá vendo? Ó, atualizei aqui, ó, já joga o valor, ok? Vamos passar aqui também o nosso símbolo de porcentagem. E aí a gente finaliza, ó, a gente passa lá o valor. Lembra? Tudo isso aqui foi criado, baseado aqui, ó, na progress. Se eu vim aqui mudar a cor dela, em vez de black, utilizar o red, ó, ele vai carregar para mim o red. Vamos voltar aqui, ó. E aí, ó, ele carrega para mim na cor vermelha. Então, eu me baseei aqui, ó, nessa largura para mim criar lá, ó. Defini aqui 3% e fui lá até 100%, ok? Vamos voltar aqui para black, para você... Eu fiz isso só para você entender o que a gente fez aqui. E aí ele finaliza. Vamos colocar ele aqui com um tempo maior, né? Vamos passar aqui 25, ok? E aí, ó, ele fica um pouco mais lento. Então, a gente pode utilizar esse exemplo aí em diversos... dentro do nosso front-end, né? Dentro de um carregamento de div, de lista, ou até mesmo antes de carregar a página. Eu já vi alguns sites que tem um load antes de carregar a página. Então, a gente pode utilizar essa barra aqui para fazer isso, ok? E aí, pessoal, como já é de praxe, a gente precisa separar aqui, né? Então, vou dar um Ctrl X, selecionei tudo Ctrl X, venho aqui na aula 3, New File, crio um arquivo script.js, colo ele aqui dentro, volto lá, removo os espaços em branco, src e passo aqui o meu script.js. Vamos ver se ele está rodando. Está rodando. Posso vir aqui e diminuir o tempo para ele ficar mais rápido. E aí ele carrega aqui para mim a minha barra de progresso. Ok? E aí, pessoal, a gente vai ter mais uma aula aí falando da setInterval. E na próxima aula eu vou ensinar uma coisa para vocês que vai ser surpresa utilizando aí esse método. Ok? Se essa aula fez a diferença para você, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo.